Fala galera, Naldinho aqui novamente, trazer um vídeo não de análise de personagem, de mecânica de jogo, nem nada, só detalhes de coisas que muita gente às vezes quer saber os números, mas não sabe fazer a conta. Não sei se tem algum vídeo já falando sobre. Se tiver, ótimo, né? Porque é mais informação para todo mundo. Quanto mais alcançar a gente, melhor, né? Nível 40, galera. Nível 40 é esperado por muita gente para conseguir realmente upar a sexta bolinha do personagem, né? Por muitos considerada a sexta estrela. E tem um porém, né? Não é tão simples. Quando você chega aqui para upar o personagem 70, né? Ele requer 4 personagens de 5 estrelas. E a gente pensa, nossa, será que é fácil? Será que é tranquilo? Quantos XP será que precisa, né? Para a gente ter acesso a essa informação, né, eu fiz um cálculo, né, de quanto XP a gente recebe diariamente, eliminei qualquer XP semanal, então tudo que tiver de semanal vai ser a mais para o cálculo que a gente vai fazer, né? Eu fiz uma planilha base aqui, bem básica mesmo, só para a gente anotar essas informações e eu passar para vocês um pouco com propriedade do cálculo que eu fiz, né? Vamos lá. Por dia, considerei todos os conteúdos diários, a quantidade de experiência que a gente ganha no dia, né? E aí criar uma margem de erro de 600k, porque nem todo mundo está tão avançado e, consequentemente, não consegue bater mais 700k, que eu acho que eu estou conseguindo bater uns 720 diário, mas nem todo mundo consegue, né? Isso fazendo todos os amistosos de experiência, tá? Considerando que você está fazendo amistoso somente para experiência. E a gente consegue entre 600 a 700k por dia de XP. E aí a gente coloca uma margem de erro de 600k. E aí a cada 5 dias a gente consegue 3 milhões de experiência. Se você fizer outros amistosos também, for upando uma coisa ou outra, mas fazer um pouco de amistoso de XP, mais os conteúdos semanais, né, e eventos, é bem provável que na semana você consiga cerca de 3 milhões, né? Mesmo sem fazer todos os amistosos de experiência. Fazendo só de experiência, mas as semanais durante 7 dias, você deve conseguir entre 4 a 5 milhões, né? Enfim. Vamos para o cálculo agora, que é a parte mais importante, né? Para a gente ter um personagem N 2 estrelas, upar ele para 3 estrelas ele no nível 1, a gente gasta 15 mil de experiência. Para a gente pegar um personagem que está nível 20, né? Porque a gente acabou de colocar ele nível 20, e for colocar ele para 4 estrelas, que a gente usa 3 foods, 3 estrelas, a gente considera que a gente tem 139 mil de XP, que é literalmente o up, né, do 20 para o 40 desse personagem N. Se a gente for considerar utilizar um personagem assim, lá do nível 1, né, vamos supor que a gente tem a Food 3 estrelas nível 1, que é muito comum, a gente abre várias caixinhas. A gente gasta 155 mil de experiência, como dá para ver na imagem abaixo. E esses 155 mil de experiência, se a gente não tiver outras foods, né? Food, para quem não sabe, é um termo falado, né, para personagens que você usa para acender, upar, aprimorar outros personagens, né? E aí esses N 2 estrelas e 3 estrelas, né? Eu ignorando, se eu não tiver as foods 3 estrelas, eu vou ter que acrescentar mais 15 mil para cada personagem 3 estrelas que eu vou colocar. Então vamos considerar que um personagem 4 estrelas pode consumir até cerca de 200 mil de experiência, porque é 15 mil para cada, são 3, a gente considera mais 45, e aí consequentemente a gente gastaria 200 mil de XP. Então, upando um personagem do 20 para o 40, 139, do 20 para o 40 com as foods vai ser em volta ali de 155, que aumenta mais ou menos uns 15k ali do valor. E se a gente for ter outros personagens que vai ter que upar do 2 para o 3, é mais 15 mil para cada. Então vai variar entre 139, né, 140, até 200 mil de XP. Quando a gente pega um personagem do 40 para o 60, que a gente acabou de upar para o 40, se a gente pegar ele do 40 e for upar ele para o 60, com as foods 4 estrelas, é 543 mil. Se eu for upar esse personagem do 1 até o nível 60, 5 estrelas, eu vou consumir 707 mil de XP, considerando que eu posso ter um gasto de 200 mil por personagem, né, que eu vou colocar no 4 estrelas ali, porque é cada um que eu não tenho upado. Então, se eu tenho tudo zerado, eu vou ter 700 mil de XP para upar meu personagem e provavelmente mais cerca de 150 a 200 mil para cada food 4 estrelas, que a gente, consequentemente, precisa de 3. Então, a gente pode considerar que tem uma margem entre 540 no melhor cenário e no pior cenário você vai ter... Meu Deus do céu, não sobrou nada. Que aí a gente teria 1.300.000 de XP para cada personagem 5 estrelas. E se a gente fosse pegar exatamente essa informação, né? Eu vou até abrir a calculadora aqui e vou colocar 1.300.000, né? 1.300.000 vezes 4.
a gente gastaria 5 milhões e 200 de XP para upar esse personagem. Só que aí eu tenho o cálculo um pouco mais detalhado aqui, que basicamente, né, personagem de 2 para 3 é 15 mil, de 3 para 4 é 139, de 4 para 5 546. Esse é o melhor cenário, a gente já tendo as foods e etc. Nesse caso, a gente tem o cálculo todo separadinho aqui, envolvido nesse melhor cenário que a gente tem com as foods 4 estrelas, e para cada personagem a gente vai ter um gasto de 1.549.000 de XP para cada personagem 5 estrelas. E aí, consequentemente, para a gente ter os 4 personagens 5 estrelas, a gente multiplica isso por 4, né? Que aí vai dar 6 milhões e 200. E aí, lembrando, se a gente não tiver os personagens 4 estrelas, a gente vai ter que adicionar 200 mil de XP para basicamente 20, né? Então eu teria que vir na calculadora de novo. Eu vou ter literalmente esse valor que a gente tem aqui, de 200 mil, vezes 20, que é mais 4 milhões de XP. Então, considerando que a gente vai upar do zero, né? A gente tem 10 milhões de experiência para upar um personagem para a 6ª estrela, né? Então é um gasto assim bem grande, se a gente for considerar o ganho que a gente tem, né, diário, né, que eu coloquei lá no começo de 3 milhões por dia, a gente demora cerca de 15 dias farmando XP ali, assim, não gastando todo o vigor só em experiência, né, mas cerca ali de 1 a 2 semanas para a gente conseguir upar um personagem do 1 para o 80, por exemplo. É uma quantidade bem absurda, e aí é o ponto que a gente tem que entender. Quem devo colocar primeiro no 70/80, né? Colocar o primeiro na 6ª estrela. E aí é uma consideração de quem tem mais impacto para você. Se a gente for olhar os top rankings aqui do global, a maioria está colocando o Shijima. Tem outro que colocou o Oikawa. Só que eu imagino que geralmente quem pontua mais, né? Aquele cara que tem habilidade com mais frequência. E o top ranking também é muito relativo para o personagem que eles colocam mais ressonância. E aí lembrando que o upar do 70 para o 80 exclusivamente aumenta os atributos, né? Então a base do seu personagem é o que vai ter esse aumento. E aí, além dos 10 milhões de experiência, a gente também tem que considerar uma coisa muito importante, que é o quanto de experiência que a gente tem para upar um personagem do 1 para o 70, né? E aí aqueles 10 milhões que a gente viu de cálculo do pior cenário que a gente tem, ele ainda vai ter o acréscimo de mais 1.300.000 XP. Então, se for um R, deve ser mais, né? Deve ser 1,6 milhão. Eu não consigo confirmar porque eu não tenho um R nível 1 aqui para mostrar para vocês. Mas a gente tem aí um limite, eu acredito, né, de 11.500.000 de experiência para um personagem, por exemplo, eu que vou upar o Bokuto, provavelmente pro 80 primeiro. Ele vindo, eu já vou colocar ele na 6ª estrela e já pretendo colocar ele para próximo do 80, né? Porque eu não tenho mais nenhum personagem para upar. Então, aí, nesse caso, eu já pretendo colocar ele no limite, né? Upar a memória dele no limite. Eu já comecei, tem uns 4 dias aí a começar a farmar experiência. Eu estou com 3 milhões e meio, se eu não me engano, 3,4 milhão. E vou caminhar para isso, né? Então, sei que talvez possa ter ficado confuso para alguns esse final, mas só para deixar claro, né, eu vou novamente, como todos os vídeos, eu vou tentar trazer as informações resumidamente no final, para quem às vezes perdeu alguma coisa. A maioria das pessoas, quando farmar, gastar todo o vigor, né, no amistoso de experiência, ele vai ganhar em torno entre 600 a 700 mil de XP. Margem de erro de 600 mil, a cada 5 dias a gente tem 3 milhões. Os personagens, eles têm um custo para você upar a estrela, né, então eu considerei, né, o melhor cenário e o pior cenário para cada um. Melhor cenário é a quantidade mínima de XP que a gente gasta, e o pior cenário é quando a gente tem que upar as foods de 2 para 3 estrelas para ter food 3 estrelas para upar um personagem para 4. E aí eu tenho um cenário de gastar pouco e gastar muito. Eu fiz um cálculo para o cenário que a gente gasta pouca experiência e considerei o cálculo de 4 estrelas para a gente considerar o máximo, né? Então aí, se a gente for considerar um cenário bom onde a gente tem as foods 4 estrelas, a gente vai gastar menos de 1,5 milhão de XP. Para cada food 4 que a gente tem é menos 200 mil. Então, se eu tenho 3 foods 4 estrelas, eu vou estar diminuindo aqui, consequentemente, 800 mil do valor total que eu vou estar gastando aqui para upar esses personagens, né? Então, a gente tem que sempre pensar no que a gente tem, não é um cálculo certo para todo mundo, porque depende da quantidade de recursos que vocês têm. E no final de tudo, num cenário positivo, para upar um personagem para 6ª estrela, né, que você precisa de 4 foods 5 estrelas, você vai gastar 6.200.000 de XP, menos a quantidade de recurso que você já tem. E aí, quando a gente vai considerar não ter recurso nenhum e upar todos os personagens em uma estrela e subir eles até o limite, a gente vai gastar cerca aí de
10 milhões de experiência por personagem, mais a XP de upar um personagem se necessário, né? Do 1 ao 70, que é o meu caso, que eu vou investir num novo personagem, né? Não vou investir num personagem que eu já tenho. E aí fica aí pra vocês, né? Podem espalhar, se quiser divulgar o vídeo ou tirar uma printzinha aí e mandar para os amigos, colegas, para ter essas informações que são realmente legais, né? Pra gente se organizar e às vezes não entrar em desespero e ficar tentando farmar recurso loucamente ao longo do dia a dia, né? Mas é isso. Um abraço para todo mundo aí. Se quiser fortalecer aí, deixa aquele like e se inscreve aí. Tamo junto, galera. Abraço e vou trazer mais vídeos aí sobre personagens e vínculos, né? Essa semana de muito trabalho e estudo, então para mim foi complicado, mas aí a gente vai produzir mais e mandando aí para vocês aproveitarem os conteúdos. Tamo junto!